fala de inovação aqui no Ver Mais, até porque o presidente do Instituto Gene está aqui conosco, o senhor Udo Schroeder, veio falar um pouquinho sobre o projeto de Guru para Guri. Seja muito bem-vindo, seu Udo, ao Ver Mais nessa tarde. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado pelo espaço aqui de nós podermos falar um pouco desse projeto de inovação social que nós temos no Centro de Inovação Blumenau. Projeto esse que une aí os adolescentes, até crianças, digamos assim, aquelas pessoas mais experientes. É uma troca de experiências entre aí todo mundo. Agora, seu Udo, conta pra gente o que é o de Guru para Guri. Então, lembrando que no Centro de Inovação Blumenau a gente trabalha em inovação, né? E quando se trabalha o tema inovação, tem-se sempre a ideia de que inovação é para o mundo empresarial. Eu preciso buscar melhores resultados, eu preciso fazer melhores entregas e assim por diante. Então, mas inovação nós temos que trazer para outros setores. E um dos setores que nós temos que olhar com muito carinho é a sociedade, de alguma forma, né? E aí, quando nós começamos a trabalhar nossos primeiros projetos de inovação social, a gente se deparou com uma questão intergeracional bastante forte hoje na sociedade, né? Nós temos aí os jovens que estão vindo para o mercado de trabalho, estão se inserindo nessa comunidade, e é comum a gente ver as pessoas falando que essa geração aí de jovens é uma geração cristal, que não serve para nada, que não tem ideia dos valores, acha que tudo cai do céu e assim por diante, né? E a primeira coisa que a gente pergunta para essas pessoas, então, se realmente eles acham que esses jovens são uma geração perdida, ou assim por diante, eu me pergunto assim, onde é que nós erramos? Porque essa geração foi criada pelos mais idosos, não é mesmo? Então, eles são consequência. Então, onde nós erramos? E se realmente eles estão errados, como é que a gente pode ajudá-los de alguma forma a entender os nossos pontos de vista? E no outro lado da pirâmide das idades, nós temos os idosos, né? E a maioria dessas pessoas se aposentando aí em torno dos 65 anos de idade, com uma expectativa de vida que logo passa dos 80 anos, o doutor falou há pouco a questão disso, né, para onde é que nós estamos caminhando, e a gente se pergunta o que essas pessoas vão fazer durante esse período de vida que lhes resta ainda, né? Então essa foi a motivação que nos trouxe a trabalhar essa questão intergeracional, né? E aí vocês trabalham recebendo aí adolescentes de diversas escolas aqui da região, e a gente está vendo nas imagens, inclusive aí na tela, porque vocês recebem, ensinam e também aprendem, né? Conta pra gente um pouquinho. Exatamente, esse é o objetivo, né? De contemplar os dois lados. Então, os jovens a gente faz o contato diretamente com as escolas, tanto municipais como estaduais, particulares ou públicas, e verificamos o que a escola poderia ter de demandas para que a gente pudesse trabalhar com esse projeto, né? E por outro lado, a gente faz a nomeação dos nossos gurus. Então, uma das condições para ser um guru é ter 60 a mais, né? Então, são essas pessoas que estão aí já aposentadas, com a sua vida econômica e financeira resolvida, mas à medida que vão se aposentando e vão se afastando do seu mundo de trabalho, primeiro eles começam perdendo seu sobrenome, não é assim? Você sai daquela empresa, primeiro era a Cláudia da ND e assim por diante, daqui a pouco pode não ser mais, a gente vai perdendo nosso sobrenome. E quando se afasta do mundo do trabalho, a gente perde um monte de amigos nossos, que grande parte dos nossos amigos são do mundo do trabalho. E aí essas pessoas vão ficando cada vez mais isoladas, né? E os indicadores da saúde mostram como é que está a saúde dos idosos, né? Por quê? Porque eu sempre digo que falta principalmente, são desafios para essas pessoas. Estão com tudo resolvido, então não são mais desafiados e aí, teoricamente, é triste dizer isso, acabam se sentando e esperando a morte chegar. É muito triste, né? Então o que a gente quer levar para essas pessoas são novos desafios, para que eles voltem a se sentir úteis, né, e incluídos novamente na sociedade, né? Então o que a gente faz? Chama esses grupos, de um lado as escolas, né, com ensino médio e ensino fundamental, alunos dessas idades, dessas classes, e do outro lado nós temos já um cadastro de gurus. Nós já somos hoje em 42 gurus cadastrados, então já é um time legal lá, dá uns quase 4 times, né, para nos ajudar a tocar esse projeto. Bacana. Agora, o senhor estava contando aí que vocês fazem o contato, né, com as escolas, inclusive da região, né, seu Udo? Como que o pessoal às vezes se interessa? Está em casa, né, está assistindo, às vezes o pessoal
se interessa em entrar em contato com vocês, proporcionar essa experiência para os adolescentes, como faz? Entra em contato com o Instituto Gene, marca uma visita, como é que funciona? Isso. Para os gurus, nós estamos abertos lá, né? E aqui já fica o convite para quem ainda não conhece o Centro de Inovação que vá lá nos visitar, mas pode ligar para lá e dizer que tem interesse em participar, que imediatamente a gente vai conversar com essas pessoas e trazê-los para o time, né? Então a gente passa por uma formação básica para entender o que é esse projeto, o que ele pretende entregar e assim por diante, né? E no caso das escolas, normalmente a gente tem entrado em contato com as próprias secretarias de educação, tanto do município quanto do estado, e verificando quais são as escolas que mais se enquadrariam nessas condições, né? Muitas vezes, principalmente escolas aquelas mais da periferia, que tem mais problemas sociais a serem resolvidos, porque a gente pode ajudá-las ainda mais, né? Seudo, para a gente finalizar, de guru para guri, ensina o que para a criançada? A gente viu o pessoal ali batendo na madeira. O que significa isso, Seudo, para a gente finalizar? Na verdade, primeiro quebrar alguns paradigmas, né? Entender que eles são os jovens de hoje e serão os idosos de amanhã. Então tem que preparar essa caminhada e entender isso. E isso ajuda muito nessa relação entre essas duas gerações, né? A gente recuperar um pouco o respeito que muitas vezes está perdido, né? E que os idosos entendam a riqueza que é essa geração que está vindo aí. Eles nasceram na era digital. Os idosos, todos nós, os gurus, nasceram na era analógica. E essa é a grande diferença. Nós temos que usar a energia desses dois grupos e fazer com que eles se encontrem. Que bacana. Muito obrigada, Seudo, pela tua participação hoje no Ver Mais conosco. Muito obrigado.